Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Então, hoje aqui eu vou fazer a leitura desse novo material, né? Que é o último material que eu estou preparando para vocês para a realização da atividade 3 do Diário de Aprendizagem, aquela atividade que fala sobre a independência nas Américas, né? Para vocês fazerem essa atividade sobre a independência nas Américas, eu preparei 3 materiais. O primeiro, em que nós falamos um pouco sobre como se organizou o antigo sistema colonial. Um segundo material que nós falamos sobre as independências na América Espanhola, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como se deu a independência aqui no Brasil, tá bom? Então esse vai ser o último material para essa atividade. Semana que vem eu mando o último material. Daí nós encerramos o diário de aprendizagem, tá bom? Então é esse e mais um só que nós vamos ter aí, vocês vão receber. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer uma leitura aqui para vocês conseguirem concluir já essa atividade 3 do diário de aprendizagem. No material anterior, estudamos como aconteceu o processo de independência nas colônias hispânicas da América ao longo do século XIX. Vimos que as independências das colônias espanholas na América resultou na fragmentação da América espanhola em diversos países e na recusa da submissão política à metrópole e na instalação de diversas repúblicas nos novos países independentes. Então, né, pessoal, recordando aqui aquela último material, aquelas regiões aqui do continente americano que eram colonizadas pela Espanha, né, durante o processo de independência, nós percebemos o quê? Que aquelas regiões que eram colonizadas pela Espanha se fragmentaram, ou seja, se subdividiram em diversos pequenos países, né? É por isso que nós temos aqui os nossos vizinhos, né? Muitos países são vizinhos do Brasil, né? Países pequenos como Chile, Bolívia, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Equador, Colômbia, Venezuela, ou seja, nós temos vários pequenos países ao redor do Brasil que são fruto desse processo de independência das colônias espanholas, né, da sua metrópole, que era a Espanha. Né? E todos eles já ficaram independentes, assumindo a forma de república como governo. Hoje veremos como se deu a independência de uma outra colônia de outro país europeu, Portugal. No caso dessa separação, diferente do que ocorreu nas antigas colônias espanholas, o território não se fragmentou em novos países, mantendo sua coesão territorial e, apesar da separação política da metrópole, entregou o poder político a membros da família real da antiga metrópole. Que louco, né? Esse foi o processo que se deu no Brasil, que iremos estudar nesse material. Então, quer dizer, pessoal, no caso nosso aqui, na independência do Brasil, as coisas se deram um pouco diferentes de como aconteceram com as colônias da Espanha. Aqui no Brasil, o território que era colonizado por Portugal, ele não se fragmentou em diversos países, ou seja, manteve o seu território como um único país, o Brasil, né? Se tivesse acontecido como aconteceu com as colônias da Espanha, o Brasil hoje, né, esse território, né, que é o Brasil, seria formado por vários países, como se São Paulo fosse um país, Bahia fosse um país, né, Mato Grosso fosse outro país, mas não foi isso que aconteceu. No nosso caso, o território ele se manteve coeso, se manteve integral, né? Nós não nos dividimos em vários países. Então essa é uma primeira diferença em relação às independências que se viu nas colônias da Espanha. E uma outra diferença, né, que é uma diferença muito estranha para nós, é que as colônias da Espanha fizeram a independência contra a metrópole. E o Brasil, ele se separa de Portugal, mas ele entrega o governo do país para um membro da família real portuguesa, né? Então aqui já tem uma diferença também muito grande em relação aos outros países. Apesar das comemorações pela independência do Brasil acontecerem em 7 de setembro, né, o dia da oficialização da separação política entre Brasil e Portugal, a independência foi um processo que vinha se desenrolando desde 1808, quando a família real portuguesa desembarcou no Brasil, fugida das tropas de Napoleão Bonaparte.
Então a gente vai ver que a independência brasileira não aconteceu do dia para a noite, né? Ela começou a acontecer desde 1808, né? Ou seja, foi um processo que começa em 1808 e vai se desenrolar, né? Vai acabar só em 1822, quando há de fato a separação política entre Brasil e Portugal. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Então vamos entender um pouquinho esse contexto em que a família real, né, portuguesa, teve que fugir para o Brasil. Sabe-se que o imperador francês Napoleão Bonaparte construiu com seus soldados um grande império. Sabe-se também que durante o seu governo, né, Napoleão, ele decretou um bloqueio continental, proibindo os países europeus de comerciarem com a Inglaterra. E sabe-se ainda que o príncipe português, Dom João, desobedeceu a essa proibição, e por isso as tropas de Napoleão invadiram Portugal, precipitando a vinda da família real para o Brasil. Então, olha só, galera, por que a família real, né, de Portugal teve que fugir para o Brasil? Porque Portugal tinha uma relação muito estreita, né, uma parceria comercial e política muito grande com a Inglaterra, que era a grande inimiga da França, de Napoleão Bonaparte. Né? E o Napoleão, que estava ali, né, invadindo todos os países da Europa, ele fala que não quer que ninguém tenha relações comerciais com a Inglaterra, né? Por isso que ele chama isso de bloqueio continental. Ele queria isolar a Inglaterra. E Portugal, que tinha aí relações com a Inglaterra, né, desobedece a essa norma, né, uma norma autoritária de Napoleão Bonaparte, e por isso, como retaliação, ele invade Portugal. E a única saída para a família real portuguesa é fugir para sua colônia mais importante, que era o Brasil. Então Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas aqui para o Brasil. Em janeiro de 1808, ele e a sua comitiva chegaram a Salvador, na Bahia, e pouco tempo depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. Então agora aqui a gente vai ver, né, o que aconteceu depois que Dom João e a família real eles passam a viver aqui no Brasil, né, que era uma colônia de Portugal. Com a mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Durante a sua permanência no Rio, Dom João e sua corte estabeleceram uma aliança com a elite de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa aliança se deu por meio de negócios, entre eles envolvendo terras e comércios de abastecimentos, né? Como alimentos, ferramentas, tropas de muares trazidas do sul. Deu-se também por meio de casamentos com as famílias locais e de empregos concedidos por Dom João aos membros dessa elite. Essas relações sociais e mercantis com a elite do Centro-Sul levaram ao enraizamento da corte portuguesa e ao seu desejo de permanecer no Brasil. Fenômeno que a historiadora Maria Odila Dias chamou de interiorização da metrópole. Porque, galera, a metrópole sempre foi o país que colonizava, ou seja, o país europeu. Só que agora a cabeça da metrópole, né, a família real, ela estava morando e vivendo na colônia. Então, ou seja, como se a metrópole estivesse vindo para a colônia, né, se interiorizando para a colônia. A abertura dos portos. Dias depois de sua chegada, Dom João ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Qual é o significado dessa abertura? Para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Além disso, a coroa portuguesa no Rio queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do exclusivo comercial metropolitano, isto é, do controle do comércio do Brasil pelos portugueses, e a liberdade de comerciar com outros países. Para a Inglaterra, a abertura também foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil. Olha só, pessoal.
Vocês se lembram que quando nós falamos sobre o que era a colonização, né? O que era o antigo sistema colonial, eu disse a vocês que uma das características principais da colonização era o fato de que a colônia só podia vender produtos para a metrópole. E a metrópole fazia essa revenda no mercado europeu. Tudo isso para garantir que o dinheiro ficasse na metrópole. Com a família real no Brasil, que era a colônia, Dom João, o que ele faz? Ele abre os portos brasileiros às chamadas nações amigas, sobretudo Inglaterra, né? Ou seja, a partir de agora, a colônia não precisava mais vender apenas para Portugal. Ela podia vender diretamente para a Inglaterra. Isso era bom para a Inglaterra, né? E ruim para Portugal, porque eles perdiam a exclusividade desse comércio. Logo que se instalou no Rio de Janeiro, o Dom João autorizou a criação de indústrias no Brasil. Essa autorização, no entanto, não teve o resultado esperado devido à falta de capital e à dificuldade de concorrer em preço e qualidade com os produtos estrangeiros, sobretudo os ingleses. Ainda mais depois que Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação, extremamente favorável aos interesses ingleses. O principal artigo desse tratado dizia que, para entrar no Brasil, as mercadorias inglesas deveriam pagar um imposto de 15%. Já as mercadorias portuguesas deveriam pagar um imposto de 16% para entrar no Brasil, e as mercadorias de outras nações deveriam pagar um imposto de 24% para entrar no Brasil. Pagando impostos menores, os produtos ingleses podiam ser vendidos no mercado brasileiro a preços mais baixos que os de outras nações, inclusive Portugal. Ou seja, com esse tratado de comércio, pessoal, Dom João ele faz com que as mercadorias inglesas tenham que pagar um valor menor de imposto para entrar no Brasil que mercadorias de outros países, inclusive de Portugal. Ou seja, ele beneficia a economia inglesa em detrimento da economia portuguesa. Então é claro que se as mercadorias inglesas, né, têm que pagar um imposto menor para entrar no Brasil, o preço final, né, o preço de revenda aqui para os consumidores brasileiros ia ser menor que o preço de uma mercadoria vinda de outro país. E esses produtos ingleses iriam vender mais, consequentemente. Então, para a Inglaterra, foi um negocião essa vinda da família real para o Brasil. Com a abertura dos portos e do Tratado de 1810, dezenas de navios entraram nos portos brasileiros. Traziam tecidos, caixões, ferragens, louças, pentes, além de produtos desnecessários, como carteiras para notas, né? Quando no Brasil só havia moeda. Mercadorias inglesas de luxo, como candelabros, louças e cigarreiras, inundaram o Rio de Janeiro. A administração joanina, né? Com a vinda de Dom João, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias. Sua área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias, e as casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada de luz. Por influência inglesa, os mais ricos fizeram jardins ao redor de suas casas e passaram a comer com garfo e faca. Além disso, o governo de Dom João foi o responsável por importantes realizações, entre as quais cabe citar. Em 1808, né, pessoal, a imprensa régia publicou o primeiro jornal do Brasil, chamado aí Gazeta do Rio de Janeiro. Temos também a formação, né, a fundação do Banco do Brasil, que existe até hoje, e do Real Horto, que é o atual Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Ou seja, a criação por Dom João VI dessas instituições, né? Em 1810, aí, a criação da Academia Militar e da Marinha e a Biblioteca Nacional. Em 1813, o Teatro de São João. Em 1816, a Academia Imperial de Artes, que hoje é a atual Escola de Belas Artes, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 1818, pessoal, a criação do Museu Real, que depois passou a se chamar Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lamentavelmente foi destruído por um incêndio há 2 anos atrás, em 2018. Enraizado no Rio de Janeiro
e interessado em permanecer, em 1815, Dom João elevou o Brasil a Unido de Portugal e Algarves. Algarves era uma região que ficava no sul de Portugal, tá? No ano seguinte, com a morte da sua mãe, a Dona Maria I, ele se tornou rei, com o título de Dom João VI. Então, olha só, Dom João gostou tanto aqui do Rio de Janeiro, né? Gostou tanto do Brasil, que ele não queria mais voltar para Portugal. Ele queria, ao contrário, né? Ele faz com que o Brasil seja elevado da condição de uma simples colônia como parte integrante do Reino de Portugal. Imagine como ficaram os portugueses, né? Ficaram pé da vida e vão reclamar. E vai ser a chamada aí, essa reclamação dos portugueses, né? Esse ciúme dos portugueses pelo fato de Dom João não querer ficar no Brasil, né? Querer se estabelecer aqui, gerou uma revolução lá, que vai ser chamada Revolução Liberal do Porto. Enquanto Dom João VI e sua comitiva desfrutavam de privilégios no Rio de Janeiro, os portugueses que tinham ficado em Portugal reclamavam do absolutismo, da perda do monopólio do comércio brasileiro e da ocupação militar inglesa. Essa insatisfação explodiu em 1820 em um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto. Os revolucionários portugueses convocaram eleições para as Cortes Constituintes. A maioria dos deputados das Cortes decidiu que Dom João VI deveria voltar imediatamente para Portugal e com seus poderes limitados por uma Constituição. No Brasil, a elite de Centro-Sul, né, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, sobretudo, estava dividida em dois grupos políticos. Membros importantes de famílias fluminenses e mineiras, como José da Silva Lisboa, apoiavam a volta de Dom João VI para Portugal e a organização de um império independente no Brasil, governado pelo príncipe Dom Pedro. Já o outro grupo, liderado pelo comerciante fluminense Joaquim Gonçalves Ledo e pelo português José Clemente Pereira, era favorável que o Brasil continuasse fazendo parte do Império Português, porém com mais autonomia. Então, pessoal, essa chamada Revolução Liberal do Porto vai ser aí a forma como os portugueses vão expressar o seu descontentamento, né, com as decisões que Dom João VI vinha tomando aqui no Brasil, né? O desejo de Dom João VI de permanecer no Brasil, né? A abertura dos portos para a Inglaterra, ou seja, o fato de que o Brasil poderia fazer comércio diretamente com a Inglaterra, sem passar por Portugal. Tudo isso descontentou os portugueses, né, as elites portuguesas, e elas começaram a ameaçar Dom João VI, dizendo, olha, se você não voltar, nós vamos colocar outro rei no seu lugar. Né? Então eles queriam a volta de Dom João VI, eles queriam a volta da colonização do Brasil como era antigamente, né? Ou seja, o fim da abertura dos portos, e eles queriam também que Dom João VI assinasse uma constituição, ou seja, que Dom João VI tivesse os seus poderes limitados, né? Que ele tivesse submetido a algumas leis. Pressionado pelas cortes portuguesas, Dom João VI resolve voltar para Portugal, ou seja, ele cede à pressão. Antes disso, porém, ele deixa o seu filho Pedro como príncipe e regente do Brasil e assim garantiu para sua família o governo do rico território brasileiro. A permanência no Brasil de um herdeiro do trono português desagradou as cortes portuguesas, que começaram a exigir a volta de Dom Pedro para Portugal. Reagindo a isto, a elite do centro-sul do Brasil iniciou um movimento para convencer Dom Pedro a ficar. No ano de 1822, a disputa de poder entre essas duas forças políticas teve seus momentos decisivos. Em 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu um manifesto com mais de 8.000 assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil, e ele concordou em ficar. O episódio é conhecido como o Dia do Fico. Em 4 de maio, Dom Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cumpra-se. Em 1º de agosto, Dom Pedro assinou um decreto que declarava inimigas as tropas militares enviadas de Portugal, sem o seu consentimento.
Com isso, ia ganhando corpo entre a elite do centro-sul brasileiro a ideia da independência. Então, olha só, não contentes com a volta de Dom João VI, os portugueses queriam também que Dom Pedro voltasse, né? Voltasse para Portugal, porque o grande interesse dos portugueses era no mercado econômico do Brasil, né? O Brasil, desde a abertura dos portos, né, como nós vimos aqui, estava podendo realizar comércio aí, né, transações econômicas diretamente com a Inglaterra. E os portugueses não queriam isso, eles queriam que o antigo modelo do sistema colonial voltasse, né? Que os brasileiros só pudessem fazer relações com Portugal e Portugal teria essas relações com outros países, né? Para que o dinheiro ficasse em Portugal. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu 2 cartas. Uma das cortes portuguesas e outra de José Bonifácio, que era o seu grande aí apoiador e grande conselheiro, né? A Carta das Cortes anulava os seus atos no Brasil e ameaçava fazê-lo regressar a Portugal à força. Seu objetivo era que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. A Carta de José Bonifácio dizia que ou Dom Pedro voltava para Portugal como prisioneiro das cortes portuguesas ou proclamava a independência. Dom Pedro decide então romper com Portugal, fato conhecido como o Grito do Ipiranga. O Brasil conseguia, assim, a sua independência política. A emancipação política do Brasil foi liderada pela elite do Centro-Sul, né? Sobretudo aí São Paulo, Rio e Minas, interessada em manter a liberdade de comércio, né? Ou seja, ter a liberdade de fazer comércio com qualquer nação, e não apenas com Portugal. Ampliar a sua autonomia administrativa e conservar os seus privilégios. Isso ajuda a explicar o porquê o projeto de independência vitorioso manteve a monarquia, a escravidão e as restrições ao exercício da cidadania. Então, olha só, pessoal, coloquei aqui para vocês, né, uma foto aí do Museu do Ipiranga, que fica lá em São Paulo, né, no local aonde aí teria acontecido o Grito do Ipiranga, né, o famoso grito lá da independência ou morte de Dom Pedro, né? Hoje esse local é um museu chamado Museu do Ipiranga, um museu muito bonito, um museu muito grande, é um museu que está fechado atualmente, né? Porque está passando por reformas e deve abrir daqui a 2 anos, quando se completam aí 200 anos da independência do Brasil. E aqui embaixo eu coloco uma pintura, né, histórica aí de um pintor chamado Pedro Américo, em que ele retrata o Grito do Ipiranga, né? Ele faz uma construção, né? Ou seja, uma interpretação desse Grito do Ipiranga. Então, pessoal, com isso a gente já tem aqui o cenário em que se deu aí, né, a separação entre Brasil e Portugal, né? Ou seja, a independência política do Brasil de Portugal. E aí a gente já consegue fechar essa atividade 3 do diário de aprendizagem, tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês também me procurem aí, tudo bem? E na semana que vem a gente já encerra as atividades do diário de aprendizagem com a última atividade lá, tá bom? Então, um bom final de semana, fiquem bem aí, um abraço e até mais.